Neste domingo, a equipe do 4x4 comentou, entre outros assuntos, a visita de David Gamble, representante do governo Donald Trump, ao Brasil. E o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está morando temporariamente nos Estados Unidos, também participou da conversa e explicou as possíveis sanções que podem ser aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, que pode servir de exemplo para outros que não respeitam a liberdade de expressão. Eu vou deixar o link da live completa na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Fala em sanções possíveis ao ministro Alexandre de Moraes, ao Procurador-Geral da República, a juízes auxiliares. Se o senhor puder, para a nossa audiência, esclarecer do que exatamente a gente está falando. Falava-se na tal Lei Magnitsky, que é algo que o brasileiro, às vezes, ainda tem um pouco de dificuldade em entender qual é a aplicação. Mas se o senhor puder dizer, olha, a aplicação funciona assim, fulano, beltrano e ciclano poderiam ser punidos de tal forma fora das fronteiras brasileiras. Não, perfeito. Primeiro de tudo, a questão de retirada de visto, ela fica na mão do Marco Rubio, que já é secretário de Estado, ele pode fazer isso a qualquer momento. Foi basicamente o que os Estados Unidos fizeram contra a ex-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. Mas isso daí é muito mais um alerta do que propriamente dito até uma sanção. As sanções que a gente está falando, e aí eu vou popularizar aqui, sanções do OFAC e sanções Lei Magnitsky é a mesma coisa. É que a Lei Magnitsky é o que trata as matérias que são passíveis de sanção. Então, são os crimes contra os direitos humanos. Mas quem executa isso é o Tesouro Nacional Americano, e aí vai o nome de sanções do OFAC. Ela é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes, tomando essas sanções, ele pode ser o cara mais rico do mundo que ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele. Ele vai ter que ou tirar tudo em cash para botar embaixo do colchão, ou talvez ir para alguma criptomoeda. Então ele não vai conseguir abrir uma conta bancária, ele não vai conseguir ter um cartão de crédito Mastercard, Visa, American Express, qualquer bandeira que seja. E por quê? Porque todas essas transações internacionais, de uma maneira ou de outra, quando você passa o seu cartão para pagar uma conta que seja no restaurante, essa ordem ela vai passar por algum supercomputador americano, que é principalmente o que fala-se do sistema SWIFT. Então, quando você faz algum tipo de pagamento desse, ou quando você abre uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele utiliza nas suas transações internacionais desse sistema SWIFT também. E quem tem qualquer tipo de relação com a pessoa sancionada, ela toma a mesma punição. É dizer, se o Alexandre de Moraes for sancionado e abrir uma conta no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil aceitar abrir essa conta, o Banco do Brasil também sofre essa sanção. Se o Alexandre de Moraes faz um contrato de qualquer tipo de coisa que seja com outra pessoa, essa outra pessoa também vai entrar nessa lista negra dos Estados Unidos. E não tem para onde você correr. Se a gente voltar e ver o exemplo da sanção que os Estados Unidos fez contra o juiz da Suprema Corte venezuelana, o Michael Moreno, quando os Estados Unidos sancionam o Michael Moreno, na sequência, o Canadá e a União Europeia também decretam sanções contra esse ministro do STF da Venezuela. Então não é brincadeira, quando a gente viu semana passada o Dominik Tarczynski, que é um eurodeputado polonês, falando que estava apresentando um projeto de resolução para sancionar o Alexandre de Moraes na União Europeia. A gente sabe que é muito difícil disso daí ser aprovado, a gente sabe que existe todo um contexto político para se chegar a uma aprovação dessa magnitude lá na União Europeia, que ainda é de maioria de esquerda, centro-esquerda, mas a partir do momento que os Estados Unidos faz as sanções, certamente os europeus também prestam atenção, eles conversam com as autoridades americanas e passa a ser totalmente factível que essa pessoa também seja sancionada pela União Europeia. Então, basicamente, é isso daí que ocorre. E a cereja do bolo é, uma vez sancionado Alexandre de Moraes, provavelmente os Estados Unidos vai repetir a estratégia de mandar outras autoridades brasileiras para análise dentro do State Department. Aí eu queria que o nosso amigo Jamil Chad do UOL prestasse bastante atenção, porque nós estamos falando hoje, dia 4 de maio, tá, Jamil Chad?
Quando uma pessoa é sancionada, é comum que outras autoridades envolvidas nesse contexto sejam enviados seus nomes para análise no State Department, que normalmente tem 120 dias para dizer sim ou não para essas sanções também. Então, eu consigo perfeitamente imaginar um cenário onde o Alexandre de Moraes recebe as sanções e outras autoridades brasileiras não vão querer se arriscar em levar adiante as bandeiras da censura, da perseguição, né, do alijamento da oposição ao Lula numa eleição, porque elas também tomariam essa mesma sanção do Alexandre de Moraes. Então é isso tudo aí que está em jogo nesse momento. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.